Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 1. Eu creio que o Senhor falará conosco porque Ele já está aqui. A sua presença, a sua glória é real. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oséias capítulo 1, versículo 1. Tu és maravilhoso, Jesus. Amém? Palavras do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir-se e nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filho do Deus vivo. Excelentíssimo Deus, Pai amado, soberano, estou diante de Ti, a Te pedir, Senhor, a revelação da Tua palavra, Senhor, pelo Teu maravilhoso Espírito Santo de Deus, meu amigo. Ah, Deus, a minha vida é Tua, eu sou completamente Teu. Sou separado por Ti, porque assim o Senhor quis, e estou aqui para Te engrandecer, Te exaltar e Te glorificar. Ah, Deus, que eu reduza ao que realmente sou, pó e cinza, mas que a Tua glória se revele aqui pelo poder da autoridade na Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, cresce cada vez mais aqui, Jesus, e a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Oh, aleluia. Meus irmãos, o livro de Oséias, talvez mais do que qualquer outro do Antigo Testamento, ele retrata o coração de Deus. Oséias, ele vive em seu próprio casamento o que Deus estava vivendo ali com o povo de Israel. O livro de Oséias, ele foi escrito no 8º século da última geração, antes da destruição de Samaria. O casamento de Oséias com Gomer foi uma representação do relacionamento de Israel com Deus. Mas, meu irmão, antes que eu venha falar de qualquer coisa, primeiramente eu quero lhe falar de 3 coisas. Na primeira coisa, no capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus dá uma ordem a Oséias e fala: Oséias, vai e procura para ti uma mulher de prostituições. Sugere que ela veio de um ambiente talvez de imoralidades, talvez filha de ato de prostituição, mas ela não era uma prostituta.
A segunda coisa que eu quero lhe dizer antes de falar qualquer coisa é que Deus jamais iria manchar aquilo que Ele constitui por santo, que é o matrimônio. A terceira coisa é que a Bíblia ela relata que filhos nasceram após Oséias e não antes. Então eu quero que isso fique bem dito, porque eu creio num Deus que zela pelo matrimônio puro, santo, sem mácula e sem mancha. Oh, aleluia! Deus ele manda Oséias trazer para si mulheres de prostituições. Com isso, em Oséias cria o sentimento dele como marido, como esposo de protetor. Oséias ele começa a proteger, Oséias ele começa a amar a sua esposa. Oséias ele começa a se preocupar em prover tudo o que a sua esposa precisava. Oséias trouxe ali para ela um amor a qual ela jamais iria encontrar no meio ambiente onde ela vivia. Mas só que quando Oséias ele tem seu primeiro filho, Deus coloca o seu nome de Jezreel. Surge em Oséias ali uma alegria para nós que somos pais, nós compreendemos. A minha esposa está grávida do segundo filho, eu estou vivendo novamente essa alegria de esperar uma nova filha, uma nova criança dentro do meu lar. Então surge na vida de Oséias uma alegria, um amor a qual ele não consegue explicar, um amor de um pai, um amor de alguém que está esperando depois de alguns meses aquela criança. Mas só que depois aquela mulher a qual Deus mandou Oséias retirar do lugar de prostituição, ela comete adultério contra Oséias, ela peca contra Oséias. Entra ali naquela família um sentimento a qual machuca qualquer família, o adultério. E aí Gomer, ela concebe e dá à luz a uma menina, e o seu nome se chama Loruama, que traduzindo significa não amada. E depois Gomer, ela tem uma outra criança, tem um outro filho, em meio de um adultério, e essa criança se chama Loami, que quer dizer não meu povo. Assim como Deus estava vivendo ali uma traição de um adultério, de um coração que não era grato do povo de Israel, Oséias da mesma forma estava vivendo essa dor, essa mancha do adultério sobre o seu casamento. Mas só que eu creio e vivo debaixo das mãos de um Deus que, assim como Ele fez com Israel, tem feito com o seu povo. A Bíblia nos mostra e deixa bem claro que Deus era um Deus que em tudo que tinha necessidade de Israel, Ele supria. A Bíblia diz em Êxodo 16 que Deus enviava o maná a cada manhã. A Bíblia diz em Êxodo 17 que Ele fazia jorrar água da rocha. A Bíblia diz em Neemias 9 que Deus cuidou da saúde, da roupa, do calçado do povo. Cuidado, amor, zelo, proteção, provisão. Esse é um Deus que cuida, um Deus que faz. Mas só que esse povo que recebia tudo isso de Deus, traiu a Deus, constituiu para si outros deuses, trouxe para si outros amantes. Mas o coração de Deus, triste, machucado com aquela dor de ser trocado por outros deuses, de ser trocado por outros amantes, ele tinha que fazer algo. Uma segunda coisa que eu vejo em Deus, como noivo da sua igreja, Deus ele começa a proteger Israel. A Bíblia diz que Faraó, com todos os seus cavalos e cavaleiros, ia matar o povo de Israel. Aí Deus falou assim: ó, abre aí, toquem no mar, que eu vou abrir e o povo vai passar. Proteção. A terceira coisa que eu vejo em Deus é que Deus, de uma forma incondicional, Ele ama Israel. Em Deuteronômio capítulo 7, de 7 a 9 nos diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numeroso do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e o resgatou da casa da servidão. Ó Israel, não te amo porque tu és mais numerosa, tu és menor, mas eu te amo porque eu decidi te amar. O Senhor não me ama porque eu sou maior do que ninguém, porque eu não sou, mas o Senhor decidiu nos amar.
Mas mesmo assim, o povo pecava contra Deus. Sua boca proferia que Deus era o seu Deus, mas sua atitude, os seus corações estavam entregues às outras paixões. Sua boca dizia: tu és Deus, tu és meu Senhor, mas suas atitudes não declaravam aquilo que eles proferiam. Oh, aleluia! Mas com tudo isso, meus irmãos, gerou naquele coração de Deus marcas. Quando Gomer começa a ter filhos, Deus mostra na escolha dos seus nomes a sua dor e os seus planos. Em um primeiro filho, Deus dá o nome de Jezreel, que significa Deus espalha ou Deus semeia. O nome sugere os planos de Deus para Israel. Deus, ele começa a espalhar o povo de Israel no meio do cativeiro. Deus, ele começa a semear para ele, não um povo mais manchado, mas sim um povo purificado. O segundo nome da filha gerada dentro do pecado se chama Loruama, significa não amada. Eis aí o coração de Deus. A terceira, Loamim, que quer dizer não meu povo. O nome simbolizava de uma forma completa a rejeição de Israel por aquele Deus que supria, aquele Deus que provia, aquele Deus que livrou da mão do Egito de Faraó. Deus mostrou ali como estava o coração de Deus. O pecado de Israel começa a trazer para si outros amores. Israel começou a oferecer sacrifício a outros deuses. Israel queimava incensos agradáveis a outros deuses. Quando Israel foi atrás de outros amantes, de outros ídolos, ela achou que eles fossem a fonte das suas necessidades. Quando Israel buscou em outros ídolos o amor dele, Israel esqueceu de que Deus era a essência da sua necessidade, era o suprir da sua necessidade, e foi buscar em outros deuses. Oh, meu irmão, será que eu e você não temos agido como o povo de Israel? O nosso Deus tem te suprido em tudo, sim ou não? O nosso Deus tem suprido tudo na sua vida, sim ou não? O nosso Deus nos ama, sim ou não? E quantos outros deuses que temos trazido para as nossas vidas? Mas da mesma forma que Deus trouxe um plano de salvação para aquele povo de Israel, Deus trouxe um plano de salvação para as nossas vidas. Oh, aleluia! E é por conta desse plano que eu tenho a alegria de declarar que Deus é Deus. E é por conta desse plano que eu tenho a alegria de declarar que sou amado verdadeiramente. E é por conta desse plano que eu tenho a certeza que o amanhã vai chegar, pastor Jaime. Que pode ser a noite escura, mas o amanhã vai chegar. Mas Israel, não é de qualquer jeito que eu vou te trazer de novo a minha presença. Não é de qualquer jeito que o Senhor vai te trazer de novo a presença dEle. A Bíblia diz: eu vou atrair o meu povo para o deserto. E lá no deserto eu vou ter com Ele. Eu vou me revelar a Ele. Eu vou mostrar o quanto eu amo. Ei, meu irmão, não te importe, não te preocupe se você está passando pelo deserto. É Deus te atraindo para um amor a qual Ele tem para te revelar. Eu vou atrair. No deserto Ele não tem outras coisas que atraem os olhos. No deserto não tem ouro. No deserto Ele não vai achar aquilo que engane. No deserto é só eu e Ele. O Senhor às vezes nos leva ao deserto, é porque no deserto só tem você e Ele. Não tem ninguém que te faça desviar o olhar, meu irmão. No deserto não tem atração nenhuma. No deserto não tem nada que te atraia. No deserto é só o medo que te vem. Mas só que no deserto há um Deus que nos supre, que nos cuida. E no deserto a gente diz: Deus é comigo. E Ele diz: eu sou com você.
Vou te atrair, Israel. Tu é meu, Israel. Eu não te chamei, eu não te constituí para tu seres de outros. Eu não te chamei, eu não te constituí, eu não te guardei, eu não te protegi para tu ser de outros amantes. Eu não te chamei, eu não te constituí, eu não te criei para que você fosse zombado por outros amantes. Deus não te criou, Deus não te constituiu, Deus não te formou para tu ser zombado por outros amantes. Tu é dele. Ah, meu irmão, tu é dele. Eu e você somos dele. Aleluia, somos dele. Primeira coisa que Deus faz, Deus ele começa a impedir os acessos de Israel aos seus amantes. Ele começa a dar-lhe motivo para voltar e buscar o seu marido. Em Oséias 2:6 diz: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. No versículo 7 ele diz: ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-ás, mas não achará. Então dirá: e me hei de volta ao meu primeiro amor. Eu vou cercar Israel, eu vou construir muros de sebe. Aí ela dirá: eu voltarei ao meu amante, eu voltarei àquele que me amou primeiro, eu voltarei ao primeiro amor. Será que eu e você não nos encontramos nisso? Hein? Será que eu e você não nos encontramos nessa situação? Quantas vezes o teu Deus tem te cercado? Quantas vezes Deus tem construído paredes de sebe? Mas não é para o teu mal, é para que tu se lembre de que tu tem um primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor. Oh, aleluia. Mas tudo isso gera consequências, sim ou não? Sim ou não? Sim. Primeira coisa, ele retinha as necessidades que sempre lhe havia dado. Deus ele começa a reter tudo aquilo que ele já havia dado ao povo de Israel. A Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 9: portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, com que cobriam a sua nudez. Israel, tudo que eu te dei, eu vou ter que tirar. Sabe quando nós, como pais, às vezes nós queremos não retirar as coisas dos nossos filhos, mas sabemos que é necessário. Nós não deixamos de amar os nossos filhos. Entenda, meu irmão. Quantas vezes eu e você temos perdido alguma coisa pelo caminho, meu irmão? Não é para o teu mal, não é para o meu mal. É porque Ele nos ama. Talvez você entrou aqui essa noite com o coração aflito, porque tem perdido nesses últimos dias aquilo que você menos esperava que ia perder. Mas Ele não é para o teu mal, é porque Ele te ama. Ou acaso todas as coisas não estão no controle do Rei? Ou acaso eu deixei de suprir a tua casa? Ou acaso eu deixei de ser Deus mesmo diante do teu adultério? Ainda que tu mude o olhar do teu Deus, ainda que tu retire o olho do teu Deus, Ele nunca vai deixar de ser Deus. Logo depois, Ele tirou o gozo que ainda restava na vida dela. No capítulo 2, versículo 11 diz: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados e todas as suas festividades.
Deus lhe negou a comunhão devido à sua infidelidade do povo. A terceira coisa que ele fala, ele começa a destruir as coisas que Israel tinha recebido dos seus amantes. Ele diz: devastarei a sua vide, a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Uma outra coisa que Deus faz, ele diz: Deus, ele deixa o povo sofrer conforme o tempo em que se andava na idolatria. A Bíblia diz: castigá-lo-ei pelos dias dos Baalins, nos quais ele queimou incenso e se adornou dos seus pendentes, das suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Mas repita-se comigo: Deus, mesmo diante da minha imperfeição, Ele não me deixa como estou. Deus, mesmo diante de ser quem eu sou, Ele não deixa de ser quem Ele é. Mesmo diante de você ser quem você é, Deus, Ele não deixa de ser quem Ele é. Aí Deus diz: agora eu vou atrair o meu povo para mim. Deus, Ele traz de volta os olhos para Israel, para o noivo. Deus, Ele atraiu a sua mulher infiel e a levou para o deserto para lhe falar o coração. Olha que declaração de amor. No capítulo 2 do 14 diz: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto. Ali eu lhe falarei ao coração, lhe darei as suas vinhas dali, e do vale de Jacó por portas de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu, Israel, me chamarás de meu marido, e não mais me chamarás de Senhor. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrarás desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, Israel. Oh, aleluia. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade e misericórdia. Israel, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia em que eu atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. Eu atenderei os céus, e estes atenderão a terra. E a terra atenderá ao trigo, ao mosto, ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquela que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Não há prova de amor maior. Mesmo sendo quem nós verdadeiramente somos, seja honesto consigo mesmo. Não há. Mas ó, Israel, é lá no deserto que eu vou te rever tudo de novo. É lá no deserto que tu me chamarás de meu Senhor, meu marido, meu Deus, meu noivo. Oh, aleluia. Meus irmãos, talvez nós tenhamos criado para nós outros deuses. Talvez você não tenha construído deuses como estátuas, mas você tem adorado o dinheiro, o poder, o pecado, o mundo.
Meu irmão, talvez nós estamos na casa de Deus, a nossa boca fala de Deus, mas os nossos atos não é de Deus, é de Baal. Talvez nós adulteramos contra o Senhor e isso trouxe filhos de pecado, ou seja, marcas do pecado, e sofremos e carregamos essa marca do pecado. Talvez hoje você esteja no deserto, mas foi o lugar que Deus escolheu para falar contigo. Ei, Deus restaurará as suas vinhas. Deus, Ele vai te levar para longe dos teus amantes. Deus, Ele não vai dividir o teu carinho com ninguém. Deus, Ele vai te purificar de todo o pecado. E para encerrar, a Bíblia diz que no capítulo 3, Deus manda Oséias tomar de volta a sua esposa. Mas só que uma mulher que já tinha sido entregue, ela tinha um preço. Aí Deus fala assim: Oséias, vai lá e paga o preço. Quantas vezes eu e você fomos retirados do meio de prostituições, do lamaçal de pecado. Aí Deus nos trouxe, nos deu uma casa, pastor Jaime, nos deu a alegria de sermos pais, nos deu a alegria de sermos amados no amanhecer, nos deu a proteção, a segurança de um teto, nos deu a provisão de quando nós tivéssemos fome, nos deu as melhores vestes quando nós precisamos nos vestir, mas nós escolhemos adulterar contra Deus. Dizemos com nossa atitude: Deus, eu não te amo mais, voltarei ao mesmo lugar de onde eu vim. Mas só que Deus, em todo o seu amor, Ele falou: Jesus Cristo, meu filho, me escute. O meu povo voltou de novo de onde ele tinha saído. Mas Pai, o que eu preciso fazer? Pague o preço. Jesus, o meu povo voltou de novo de onde eu tirei. Pai, eu pagarei o preço. Não importa de onde você veio, não importa até se você quis voltar para onde Deus te tirou, mas eis que o preço foi pago na cruz do Calvário por você. Tu não és mais os seus amantes deste mundo, tu és agora povo meu, nação minha, povo eleito. Eu pagarei o preço. A Bíblia diz: fostes comprado com alto preço e preço de sangue. E nessa noite, meu irmão, eu e você entendamos uma coisa: nós estávamos no lamaçal de pecado, era apenas pessoas de meio de um vínculo de prostituição, mas eis que Deus nos mandou, Senhor, e o preço foi pago na cruz do Calvário. E eu tenho uma certeza que quando chegarmos no céu, Jesus vai olhar para nós e falar assim: valeu a pena. O que é lindo é que Deus fala: Oséias, ainda que zombe, que tu já tirou e outros pagaram mais, não tem problema, paga o preço, é meu. É meu, eu sou de Deus. Pastor Ciro, o Senhor é de Deus, vocês pertencem a Deus. Não andas mais com outros deuses, não sois mais amantes de outros deuses. Os pendentes, os presentes, tudo aquilo que eles colocaram diante de ti, o próprio Deus tirou. És adornado, ó igreja minha. És adornado, a igreja minha, e eu não te dei qualquer peça, eu te dei o Espírito Santo. E eis que o preço foi pago.
E nessa noite, quando você ceiar, meu irmão, possamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. E quantas vezes nós voltamos para o mesmo lugar. E Deus falou: paga o preço, Jesus. E o preço foi pago. O preço foi pago. O preço foi pago. Agora somos povo do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe no nome de Jesus. Amém.